Olá, pessoas! Tudo bom? Hoje retornaremos nossos estudos sobre os grandes autores do teatro realista. E neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a louca vida do autor dramaturgo Arthur Miller. Arthur Miller foi contista e um dos principais dramaturgos norte-americanos contemporâneos. Nascido em Nova York em 1915, foi autor de grandes obras como A Morte do Caixeiro Viajante e As Bruxas de Salem. E inicialmente foi influenciado pelas obras e escrita do autor Henrik Ibsen, e por isso podemos encontrar em suas obras uma forte crítica social, principalmente ao que se diz respeito à sociedade da classe média americana, principalmente do período do pós-guerra. Também foi um crítico mordaz à ilusão do sonho americano, com todas as suas frustrações e fracassos. E seu primeiro grande trabalho foi Todos Eram Meus Filhos, de 1947. Arthur Miller era filho de judeus poloneses. Vivia uma vida boa e bastante confortável em Manhattan, até que veio a Grande Depressão de 1929. E com a falência da família e o fracasso dos negócios de seu pai, todos foram obrigados a mudar para um lugar um pouco mais modesto. Após terminar o curso secundário em 1932, a família, como já sabido, faliu após a depressão, não tinha condições, de mantê-lo numa universidade. Conseguiu sim alguns trabalhos com muito custo, e o seu primeiro deles foi como chofer de caminhão, depois como garçom e empacotador. Em 1934, finalmente consegue ingressar na Universidade de Michigan. Isso com a ajuda da Associação da Juventude. E um emprego, claro, de redator no Michigan Daily. E dentro da universidade consegue se formar uma imagem de um dramaturgo promissor. E na mesma universidade encena a sua primeira peça e ganha o seu primeiro prêmio. E finalmente, em 1938, se forma em jornalismo. Em 1940, Miller casa-se com sua namorada. E neste primeiro casamento teve 2 filhos. Foi dispensado do serviço militar na Segunda Guerra Mundial por conta de uma lesão que ele causou em um dos jogos que ele teve de futebol americano. E problemas de saúde também afastaram do novo trabalho, o Projeto Federal de Teatro. E isso durou por algum tempo. Foram tempos muito difíceis na vida dele. E em tempos de guerra também escreve um roteiro para o cinema, Situação Normal, em 1944. E um texto para teatro, O Homem que Tinha Toda a Sorte, considerado um grande fracasso por crítica e público. E no final da guerra, ele também escreveu um romance de denúncia contra o antissemitismo, Focus, publicado em 1945. Em 1947, escreve Todos Eram Meus Filhos, onde fala de uma ação criminosa de um fornecedor de produtos bélicos com defeitos, responsável pela morte de vários pilotos. E com essa peça, ganhou um importante prêmio do Círculo de Críticos de Teatro. E também o rótulo não muito confortável de ser esquerdista, principalmente naquela época era complicado, fazendo com que sua peça fosse proibida ou dificultada de ser exibida em várias partes do mundo, principalmente dentro dos Estados Unidos. E assim como Ibsen, Arthur Miller também escreve sobre vários tipos de dramas sociais, colocando o indivíduo no centro de conflitos frente à sociedade.
Em 1949, é lançado em Nova York a peça A Morte do Caixeiro Viajante. A peça permanece meses em cartaz e ganha os principais prêmios do teatro americano. No mesmo ano, a peça também estreia em Londres e 2 anos após, no Rio de Janeiro, no Teatro Glória. E nos anos subsequentes também estreia com várias montagens, com vários elencos em toda a parte do mundo. Moça, você vai até aquele lugar outra vez, fale com Howard. Diga que tem que trabalhar em Nova York. Você é complacente demais. Se o velho Wagner estivesse vivo, eu estaria encarregado de Nova York. Aquele homem era um príncipe, tinha a habilidade de um mestre, mas o filho dele, o Howard, ele não gosta muito. Quando fui pro norte a primeira vez, a companhia Wagner não sabia onde ficava New England. Então por que não diz essas coisas pra ele? Ah, eu vou dizer, sim. Tem queijo aí? Eu vou preparar um sanduíche pra você. Não. Você vai dormir, eu levo um copo de leite. Eu já vou subir. Acho que ele bateu com o carro de novo. Ele vai acabar ficando sem a carteira se continuar assim. Eu estou ficando preocupado com ele, sabia? Ele está perdendo a visão. Não. Eu andei com ele. Ele enxerga bem, só que ele não se concentra. Eu fui para a cidade com ele. Ele para no sinal verde, quando fica vermelho, é aí que ele vai. Talvez ele seja daltônico. Mas ele tem o maior jeito para cores no negócio dele, você sabe. E pela primeira vez na vida de Arthur Miller, o sucesso estava do seu lado. Até que vem a década de 50 e com ela o macartismo. E com o Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador McCarthy, que estava disposto a deter todas as atividades que considerava esquerdistas. E por que não? Arthur Miller era um dos intelectuais que estava lá na mira de investigações. Em 1953, apresenta a peça As Bruxas de Salem, onde faz duras críticas sociais contra a falta de liberdade de expressão e a perseguição aos comunistas desse período, além, lógico, de tratar de um fato histórico em 1692. Vale a pena aí a sua pesquisa sobre este fato, As Bruxas de Salem. Isso foi realmente um prato cheio para se intensificar as perseguições sobre ele. E apesar de se tratar de um fato que ocorreu em 1692, o texto deixava bem claro que a caça às bruxas poderia acontecer em qualquer tempo e com muito abuso de poder. E em 1956, Miller finalmente foi convocado para depor lá no tal do comitê. E em 1957, o autor recebe a notícia de sua condenação. Sim, meus senhores, ele foi condenado a 30 dias de prisão por não cooperar com as investigações. Mas a sua prisão foi cercada de flashes por todos os lados. A publicidade corria solta. Afinal de contas, ele tinha acabado de se casar com uma moça. Ela não é muito famosa, é uma tal de Marilyn Monroe. Brincadeiras à parte, a maravilhosa Marilyn Monroe foi uma das esposas de Arthur Miller. E ele, um dos esposos muitos dela também. Era tanta mídia em cima do casamento e dos dois naquela época, que isso acabou sendo uma verdadeira catástrofe na vida dos dois. Em um período de 7 anos em que esteve casado, Arthur Miller escreveu apenas um roteiro de cinema, Os Desajustados, que foi filmado em 1961. Tendo a sua esposa, Marilyn Monroe, como uma das protagonistas. E neste mesmo ano, o casal tão famoso se separa, preferindo continuar apenas como bons amigos. No ano seguinte, em 1962, Arthur Miller se casa com a fotógrafa alemã Inge Morath,
não sei se é assim que pronuncia. E em 1964 lança Depois da Queda, no Lincoln Center em Nova York. Sendo essa peça praticamente uma autobiografia sobre a sua relação com a famosa atriz, mesmo ele ter negado isso muitas vezes em entrevistas. Em 1964 lança Becos Sem Saída, um verdadeiro protesto que escreve sobre o extermínio de milhares de vidas de judeus na Segunda Guerra Mundial. A crítica foi implacável, considerando o autor ultrapassado, dizendo que sua melhor fase de escrita já havia passado. Mas ele não era de se abater muito com críticas e comentários maldosos. E continuou a escrever. Lançou O Preço, de 1968, A Criação do Mundo e Outros Negócios, em 1972, e em 1974, com a volta na Broadway da peça A Morte do Caixeiro Viajante, volta a ter a notoriedade entre público, críticos e imprensa em geral. Nos anos posteriores, Arthur Miller continuou a escrever, mas suas peças não tinham o mesmo impacto como nos anos anteriores. Em compensação, obras como A Morte do Caixeiro Viajante e As Bruxas de Salem foram adaptadas para o cinema. Aliás, foram muitas vezes adaptadas, principalmente A Morte do Caixeiro Viajante, que você pode encontrar aqui no YouTube, completinho para você assistir, dublado. Em 2002, infelizmente, a sua esposa morre. Mas ele, não querendo perder tempo, já fica noivo de uma moça artista plástica de 34 anos, a pintora Agnes Barley. Mas infelizmente o casal não chega a se casar, pois Arthur Miller fica muito doente e já debilitado. E em 10 de fevereiro de 2005, morre de insuficiência cardíaca, aos 89 anos. Arthur Miller sabia observar a vida de uma forma ampla e colocá-la no palco de forma crua e completa, com todos os nossos dramas realistas e amarguras, frustrações de sonho americano e as vindas desilusões. Suas obras tinham um pouco de sua vida e de seus medos, o sonho e o fracasso do homem e suas posições perante a sociedade. Um gênio que compreendia a si mesmo e escrevia suas próprias versões em forma de personagens em uma sociedade evolutivamente doente. Essa mini biografia que eu falei agora para vocês sobre Arthur Miller, eu tirei como referência deste livro aqui. Neste livro não tem só a biografia do Arthur Miller, como também do Tennessee Williams e as obras Um Bonde Chamado Desejo, A Morte do Caixeiro Viajante completos. Esse aqui eu comprei no sebo há muito tempo atrás, então eu não tenho nem como te indicar para vocês procurarem. Vai dar sorte. E é isso, pessoas, ficamos por aqui neste vídeo, que já ficou um pouquinho grande. Então, se você gostou, se quer mais, por favor, quem não é inscrito, que se inscrevam neste canal. Não esqueçam também de dar o seu joinha e de recomendar o vídeo para quem gosta de teatro, atuação, dramaturgia, biografias. Muito obrigado por me ouvir falar até agora. Continue seus estudos de teatro e até o próximo vídeo.